Bom dia, galerinha. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar aqui o estudo sobre advérbios, beleza? Como eu prometi para vocês, eu vou passar mais exemplos e a gente vai desmistificar, tá? Um por um dos tipos de advérbio aí, tá? Beleza? Então, aqui, ó, eu deixei para vocês aqui o advérbio de modo e os advérbios de intensidade, ok? Então, quando a gente vai falar ali, professor, o que é advérbios de modo? O modo, como por exemplo, o sujeito dentro da oração, ele se apresenta. Esse sujeito ele vai se apresentar como? Ele está bem, está feliz, ele está mal. Tá vendo que é o modo como esse sujeito se apresenta dentro da oração? Então, esse bem, né? Esse mal, tá? Eles são o quê? Eles são advérbios de modo, beleza? Só que de um modo geral, que eu tinha passado para vocês até na aula anterior, né? Eu coloquei lá dentro de um pequeno artigozinho, assim, que os advérbios de modo, na maioria das vezes, ele vai aparecer com as terminações em mente. M-E-N-T-E, né? M-E-N-T-E, então, mente, tá bom? Então, a maioria dos advérbios de modo, eles vão vir com essas terminações aí. Agora, cuidado, existem advérbios aí interrogativos, né? Que também vêm com essa terminação em mente. Só que como a gente vai trabalhar todos eles, então a gente vai aprender aqui a fazer essa diferenciação, tá bom? Hoje a gente vai ficar só com esses dois tipos. E gradativamente eu vou produzindo mais aulas e vou passando mais exemplos explicando cada um dos tipos de advérbios, beleza? Para que não haja divergência aí e vocês acabem confundindo um com o outro, tá bom? Como eu sempre peço para vocês, assistam ao vídeo aula fazendo as anotações, né? Porque isso é relevante, galera. Isso é uma forma de estudar. É uma forma de estudar que dá certo. Não é porque a aula ela está sendo por recursos digitais, né, online, mas se ela fosse presencial, eu pediria exatamente a mesma coisa. Vocês fizessem ali as anotações referentes à nossa videoaula, no caso, referente à nossa aula. Beleza? Então vamos lá, olha só. Então, os advérbios de modo. Como eu tinha falado para vocês aí no início, né? Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, assinte, debalde, né? Tem umas estruturas aqui que elas são até mais formalizadas, né? Bem mais formais, dentro de uma norma culta, mas são advérbios também, tá bom? Então, é de grande parte das palavras que terminam em mente. Deixa eu pegar aqui para vocês a canetinha. Ou marca-texto. Então, muitas palavras terminadas em mente, tá? Como, por exemplo, cuidadosamente, calmamente, tristemente, entre outros mentes que vocês vão ver aí, beleza? Eles vão ser advérbios de modo. É a forma como o sujeito dentro da oração ele aparece. Então, aquele sujeito que apareceu, ele vai aparecer falando que cuidadosamente ele vai fazer algo. Como foi a forma ou o modo como esse sujeito se apresentou? Cuidadosamente. Como é que ele se apresentou? Calmamente. Como ele se apresentou? Tristemente. Em sua maioria, galera, é a junção aqui de quê? De um adjetivo, mas a terminação mente. Beleza? Isso aqui não é uma regra geral, porque como eu disse para vocês, existem os casos aí em que há alguns advérbios aí interrogativos também, por exemplo, possivelmente, né? Ele já é interrogativo, ele termina com mente também. Só que é fácil da gente diferenciar. Né? O interrogativo ele vai ser utilizado para quê? Para uma pergunta. Então a gente consegue fazer essa diferenciação. Né? E o modo, o advérbio de modo, é aquele que apresenta o modo, a forma como o sujeito aparece dentro dessa oração. Beleza? Como eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Essa aula vai ser bem rápida, tá? Então, uns 10 minutinhos, 2 minutinhos, talvez a gente esteja finalizando ela. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Os dois primeiros eu já passei para vocês, os últimos não, tá? Então,
fui bem na prova. Onde é que está aqui o modo, né? Eu fui. Então, quem foi e como que foi? Ah, foi bem, né? Foi bem. Qual o modo que o sujeito aparece dentro dessa oração? Bem. É a forma como ele se apresenta dentro dessa oração, né? Então, ele se apresentou-se bem, certo? Então, aqui nós temos o advérbio de modo. Estava andando depressa por causa da chuva. Qual a forma, o modo em que a pessoa se apresentar dentro dessa oração? Ah, andando, não, andando é o que? Andar é verbo, né? Então o advérbio ele faz o quê? Ele modifica, né, o verbo, não é isso? Na maioria das vezes ele acompanha o verbo ali, mas ele modifica tanto uma frase, como na maioria das vezes modifica o próprio advérbio, né, ou o verbo. Isso a gente viu na nossa primeira aula, né? Eu expliquei sobre isso. Então, eu estava andando como? Qual o modo, a forma como eu estava andando? Devagar, lentamente? Não, eu estava andando depressa. Então, o modo como eu me apresentei aqui, né, no caso, o sujeito se apresentou, foi o quê? Do andar, que é o verbo, e logo em seguida, o advérbio depressa, era a forma, o modo como ele estava andando. Beleza? Então, vamos aqui para outros exemplos. Assim que a aula encerrou, João correu para casa. E aí, galerinha? Onde é que está aqui o modo, né? Onde é que está aqui o advérbio de modo? Vamos lá. E aí? Olha aqui na listinha de cima, né? Na nossa tabelinha. Assim, ou seja, em relação ao modo, no exato momento em que a aula encerrou, João correu para casa. Ele correu antes nem correu depois. Ele correu exatamente naquele momento, ou seja, assim que a aula acabou, a aula encerrou, João correu para casa. Beleza? Então, o modo, aquilo que motivou o João aí a correr para casa foi a relação de tempo, né? Relação naquele exato momento em que encerrou-se a aula, o João correu para casa. Então, assim é o meu advérbio, tá bom? Os pacientes estavam bem de saúde quando receberam alta do hospital. Esse está muito claro, né? Muito claro. O estado de modo em que se apresentam os pacientes. Bem, né? Tem nem como a gente analisar outra aqui. A forma como os pacientes se apresentam. Bem, né? Olha outro exemplo. Mal o tempo passa, já estou com meio século de vida. Né? Então, qual é o advérbio aqui? O advérbio de modo. A forma como se apresenta o sujeito. Mal. Beleza? Então, aqui, ó. Bem, mal, assim. Tá vendo? Corra depressa, que a chuva vai cair. Ah, isso aqui a gente acabou de ver, né? Depressa. As meninas andavam devagar. Devagar. É o modo como as meninas andavam. Tá vendo que eu poderia colocar aqui, por exemplo, lentamente? Por isso que a gente fala aqui de quê? Lento é o quê? Não é um adjetivo? E mais a terminação mente, não é isso? O sufixo mente. Então, em muitos casos, vocês vão ver aí as terminações aparecendo aí, né? E no caso dos advérbios de modo, as terminações em mente, beleza? Tranquilo? Não todos os casos. Como eu falei, existem aí advérbios interrogativos aí que também tem essa mesma terminação. Então, cabe a gente fazer essa análise, porém eu vou ensinar para vocês. O homem trilhava lentamente. Tá vendo? Aqui eu poderia botar devagar aqui. O homem trilhava devagar pela estrada, mas eu coloquei aqui lentamente. Ou seja, lento mais o sufixo mente, né? A forma como o homem trilhava. Tranquilamente o professor entrou na sala de aula. Qual foi o modo, a maneira que o professor entrou na sala de aula? Tranquilamente. Tá vendo aí? Então eu marquei para vocês aqui basicamente, né, todos os advérbios de modo, beleza? Então fiquem atentos aí ao que a dica que eu dou para vocês, as estruturas das palavras terminadas em mente, tá? Principalmente essas que cabe a junção aí de um adjetivo, né, mais o sufixo mente, tá? Beleza? Como aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, lento é o que? Um adjetivo, mas mente, lentamente. Tranquilo é um adjetivo, certo? Mais mente, tranquilamente. Beleza?
Então, o tranquilo pode ser um advérbio de modo, como tranquilamente também pode ser um advérbio de modo. Tranquilinho? Belezinha? Então, vamos passar aqui. Agora a gente vai para os advérbios de intensidade. Intensidade a gente já está falando, né? Ele vem aí dentro de uma estrutura que vem a medir, né, o nível, né, a intensidade. Beleza? Então, na maioria das vezes, a gente fala assim de intensidade, né? Intensidade para mais. Algo que venha a somar, algo que venha a ser expressado de forma exagerada. Tá bom? Para mais ou para menos, beleza? Então, se a gente fala assim, pouquíssimos, pouquíssimos é para mais? Não, é para menos. Mas está falando aqui que o quê? Pouquíssimas pessoas aderiram ao programa, né? Então, nós temos ali o pouquíssimo, né? Fazendo o papel aí de um advérbio de intensidade, belezinha? Agora, se eu colocar assim, muitas pessoas aderiram ao programa, eu não estou fazendo justamente o processo contrário, né? Eu estou usando aí a intensidade, falando que muitos aderiram ao programa. Então, basicamente é isso, é fazer essa análise aí de intensidade, para mais ou para menos, tá bom? Então, a intensidade pode ser colocada aí das duas formas. Então, vamos lá, alguns exemplos aqui, né? E aos tipos também. Então, temos aqui, ó, muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado. Demasiado, basicamente, a gente está falando demasiado, né? Demasiadamente, a gente está falando de algo que é maior, melhor, mais. Bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo. Exemplos aqui. Comeu demasiado naquele almoço. Onde é que está aqui o meu advérbio de intensidade? Demasiado, né? Tá na nossa tabelinha aqui. E o que é que eu estou querendo dizer com esse demasiado aqui, pessoal? O que é isso? Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar minha canetinha. Marcar ela em vermelho. Estou querendo dizer que comeu muito naquele almoço, né? Comeu de forma abastada, comeu muito naquele almoço. Então é o significado desse demasiado. Ela gosta bastante dele. Onde está aqui a minha intensidade, né? Bastante dele. Passando aqui e continuando. Vamos ver aqui outros exemplos. Com muito. Ele é muito forte, né? Então temos aqui o nosso muito. Pouco. Estudar pouco não é bom. E com certeza não é, né, gente? Mais. Bata mais forte. Menos. Faça menos força. Bastante. Hoje estudei bastante. Como eu poderia colocar aqui também muito? Que os dois seriam de intensidade. Demais. Ela é linda. Demais. Bem. Ele é bem informado. Tanto. Pedro repetiu tanto que acabou decorando o poema. Deveras. Francisco é deveras estudioso. Significa o quê? Uma forma oculta para representar o quê? Muito estudioso. Quanto? Você não sabe quanto é querida por todos. Quase. Eles estão quase chegando. Apenas. Tenho apenas uma moeda. Mal. Ele está mal de grana. Tá vendo que esse mal aqui, ele está sendo relacionado à relação ao quê? A grana, e o outro está relacionado, o outro exemplo, ao estado em que a pessoa se apresenta, né? Porque você fica, professor, mas mal aqui, ele pode ser tanto um advérbio de intensidade, como também um advérbio de modo. Sim, o modo como a pessoa se apresenta é o quê? Mal, né? Então, a pessoa não está bem, a pessoa está mal, com alguma enfermidade, né? Doente, passando mal por alguma coisa. Nesse caso aqui, é a intensidade do dinheiro. Ele tem muita ou ele tem pouco dinheiro?
Então está falando que ele está mal de grana. Então a gente tem que fazer essas análises aqui, beleza? A mesma coisa ali do bem, ó, ele é bem informado, beleza? Então ele está bem, né, com relação ao modo que ele se apresenta, ou ele tem muita informação ou pouca informação. Entenderam agora a diferença? Então, é a questão de estado que ele se apresenta. Ah, ele está bem. Se eu falo só ele está bem, eu estou usando o quê? Um advérbio de modo. Se eu falo ele está bem informado, é que o número de informações que essa pessoa tem é muito grande. Se é muito grande, é um advérbio de intensidade. Então, a gente tem que saber fazer essas análises aí, tranquilo? Ah, ainda bem que eu vim aqui para poder passar essas dicas para vocês. Então, ele é tão inteligente. De pouco. Somos casados de pouco. Quer dizer, há pouco tempo, né? De todo. Ele não está de todo alegre. Quer dizer, muito alegre. Isso aqui são até analogias, né? Neologismos, na verdade. Né? Senso comum, gírias, né? De região para região, as pessoas utilizam essas estruturas. De muito. O rapaz a conhecia de muito, mas nunca conversaram. Quer dizer o quê? Que há muito tempo eles já se conheciam. Então, os advérbios ou locuções adverbiais de intensidade, né, são para intensificar o sentido dos verbos, tá bom? Então, adjetivos ou advérbios que se ligam. Então, isso aqui a gente já sabe, né? Normalmente ele vai relacionado aí ao adjetivo, aos próprios advérbios, mudando a própria estrutura da palavra e sempre acompanhando o verbo, beleza? Para ser advérbio, tem que ter essas características aí. E lembrem-se, os advérbios de intensidade, como no caso de mal e de bem, eles podem aparecer também exatamente iguais lá nos advérbios de modo. Só que você tem que analisar o que? O modo como o personagem se encontra, tá? A forma como ele se apresenta, ou alguma intensidade em relação a alguma característica, algo do que se está falando. Nesse caso aqui, ele está mal de quê? De grana. Então, não é que a situação, a forma como ele se apresenta em relação ao seu estado, ao seu modo, não é que ele está mal, ele só está mal financeiramente. Então quer dizer que ele está muito mal financeiramente, beleza? Como aqui ele está bem informado, então ele vem exercendo aí, ele vem com uma bagagem de informações, então ele tem muita informação, beleza? Então ele é bem informado. Então nesse caso aí também é de intensidade. Agora se ele simplesmente estivesse mal, então, é uma questão de quê? De modo. Aí ele já iria para outra característica. Se ele estivesse apenas bem, então seria uma questão de quê também? De modo. Né? Porque estaria falando do modo, da maneira como o personagem se apresenta. Né? Está dentro da oração. Então, faça a análise. Beleza? E lembre-se que os de modo, na maioria das vezes, ele vai vir com as terminações em mente. Cuidado para que não seja o que? Um advérbio com características interrogativas. Né? Então, interrogativas é aquelas que geram dúvida. Né? Então, por exemplo, possivelmente. Se eu falo para você que algo possivelmente pode acontecer, eu estou dando certeza? Não. Eu estou dizendo que não vai acontecer? Não. Então, não está gerando aí uma dúvida? Sim. Então, terminou com mente e gerou dúvida. Então, vai ser o quê? Vai ser um advérbio interrogativo. Então, terminou com mente, vai ser de modo? Não. Faça a análise. Beleza? Tranquilo? Então, hoje a gente fica aqui com esses dois tipos de advérbios, tá? Advérbios de intensidade e advérbios de modo. E qualquer dúvida, galera, como sempre, vocês podem estar perguntando, tá bom? Então, fiquem com Deus. E tchau, tchau. Espero que tenham gostado dos nossos slides aí com o tema de festa junina, tá? Então, bom São João para vocês. Falou!